Boa noite a todos, boa noite, Carol. Primeiramente, eu gosto de começar agradecendo e agradecer não só aos jogadores, diretoria, mas nosso torcedor, que mais uma vez nos apoiou demais, mesmo com o primeiro tempo ruim nosso, continuou apoiando os momentos que a gente atacava, se aproximava do gol. Então tem sido uma atmosfera muito positiva. Queria enaltecer isso, agradecer a nossa organizada pelo apoio, antes, durante e pós-jogo, independente de resultado. São torcedores de verdade, eu fico inclusive emocionado e muito grato por esse apoio que eles têm dado para nós aqui dentro de casa. E faz total diferença, ainda mais contra todos os gigantes que nós estamos enfrentando, para que a gente possa nos empoderar para fazer grandes jogos, para tentar voltar, principalmente de um jogo ruim. É a primeira vez que eu falo que a gente não teve um bom tempo. Nosso primeiro tempo não foi bom, fugiu daquilo que era a nossa proposta estratégica para o jogo. Em nenhum momento a gente quer ficar esperando o adversário e somente reagir, a não ser que o adversário seja super competente para nos impor essa situação, como foi depois do segundo gol. O Corinthians, apesar de não ter criado nenhuma chance depois do nosso segundo gol, mas nos impõe uma situação que a gente precisa priorizar a fase defensiva. Então, eu quero só, independente daquilo que foi feito, mas enaltecer mais uma vez, sair atrás do marcador e virar contra uma grande equipe, né? Então, nossa equipe é uma equipe guerreira. Esse é um elogio gostoso de falar para os jogadores, para o clube, e é gostoso de ouvir também de uma equipe que é corajosa, que é guerreira, que busca. Então, acredito que esses aspectos foram os aspectos fundamentais dessa vitória hoje. E dar parabéns para todos, que a gente entra para a história como a primeira vitória contra o Corinthians, e a gente queria muito vivenciar esse momento, além dos pontos que a gente soma na tabela, além das colocações que a gente ganha, mas é um jogo muito especial para a cidade, para o torcedor, e a gente procurou transbordar aquilo que são 3 pontos, mas aquilo que a gente queria muito ficar guardado na memória e no coração da cidade, do nosso torcedor. Então, agradecer e dar parabéns por esse grande resultado que a gente obteve nessa noite. Tudo que eu não gostei do primeiro, porque aquilo ali não... e faz parte, mas aquilo ali não nos representa. Aquele, vamos chamar de comportamento. O que nos representa é esse time do segundo tempo que se você falou para mim, você me perguntou... O último jogo aqui foi o Atlético? Você me perguntou se o Mirassol era o time mais chato do Campeonato Brasileiro. Esse título eu aceito. Porque é um time que a gente sabe das nossas dificuldades e limitações, e nem por isso nos dá derrota quando a gente joga. A gente precisa encarar de frente os nossos desafios, sabendo do nosso tamanho, e ao mesmo tempo, com grande coragem, a gente acredita que a gente pode... acreditar mais em nós e superar essas adversidades que a gente sabe que são tremendas. O campeonato não acabou hoje. Então, tem mais um monte de dificuldade para a gente superar internamente, nos jogos. Mas esse time do segundo tempo, ele nos representa a cidade, representa o torcedor. Esse time do segundo tempo, ele representa a história do Mirassol, que vai tentar jogar, vai ter determinadas dificuldades, mas vai correr risco e vai enfrentar os gigantes. E por isso que eu sou privilegiado hoje de estar aqui falando com vocês, pelos tantos treinadores que já passaram por aqui e construíram essa história, e principalmente pelas pessoas que estão aqui desde o começo dessa história e trouxeram o clube para cá, né? Então, por exemplo, o Ivan, o Rafael Tamarindo, aí eu teria que falar de vários nomes aí, mas são pessoas assim que representam demais o clube, além de diretores. Então, a gente precisa ser responsável e diligente com aquilo que se faz dentro do campo, transborda demais aquilo que eu penso, aquilo que o eu pensa. Não só eu, mas qualquer pessoa. A gente precisa encarar esses desafios e estar bem preparados para eles,
mas enfrentar de frente com coragem. Esse time no segundo tempo foi um time de coragem, que também ficou acuado em alguns momentos, que não teve mais posse de bola que o Corinthians, mas teve as melhores oportunidades e entra para a história com essa vitória gigante dentro desse estádio e nessa cidade que merece tanto comemorar um jogo como esse. Então é muita emoção mesmo e muita gratidão, primeiro por esse apoio que eu comecei falando. A gente se sente abraçado aqui realmente, e não é só pelas nossas famílias, pela torcida organizada, pela turma do amendoim aqui atrás. Então a gente se sente abraçado pela cidade, pelo estádio inteiro. Eu percebo que todo mundo entende o contexto, eu percebo isso, vocês entendem, e vocês são responsáveis com o microfone, porque vocês exercem uma influência muito grande na forma que o torcedor pensa. Então vocês agem como realmente profissionais, responsáveis e capacitados pelo jornalismo, por passar a informação que o torcedor precisa saber. Então vocês também são responsáveis por isso. Então eu fiquei bem emocionado porque, junto com outros tantos treinadores, é importante falar de Moza, Catalá, Eduardo Batista, são muitos treinadores. Eu, nesse curto espaço de tempo, eu sou privilegiado e tenho a honra de participar de um jogo como esse, trazer minha pequena parcela de contribuição para essa vitória e para a equipe, e por isso que realmente eu transbordei. Meus filhos, eu tenho muito filho, uma parte deles estavam aí no estádio, e eles verem isso, então também é muito emocionante, porque eles já me viram ser xingado, então hoje eles verem essa vitória grande, então motivo. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, de poder ter minha família do meu lado e poder estar criando essa família aqui no Mirassol. Então, realmente é uma noite que não fica só marcado para o torcedor, não, mas fica para todos esses jogadores e para mim também. Com certeza. E a minha prioridade nesse momento, eu falei muito pouco de tática no intervalo, pouquíssimo. Então, a minha prioridade nesse momento é a unidade, é a gente conseguir estar coeso, forte. Para enfrentar esses gigantes aí, a gente precisa estar muito forte internamente. Então, esse tem sido muito meu foco. Eu sei que vocês sempre me perguntam sobre determinadas mudanças, etc. E aí eu falo sempre do começo e do fim, de poder contar com um elenco com características diferentes, né? Então, por exemplo, no cartão do Neto eu estava pensando inicialmente no Rony, e aí, a partir do gol eu consegui ter a possibilidade de pensar no Aldo, que fez um grande segundo tempo. Então, isso, olhando para o banco ali, fico feliz de poder olhar para o banco e ter as alternativas que o jogo vai pedindo. Claro que todos querem jogar, isso é natural do jogador, do competidor. Eles estão felizes, todos estão felizes pela vitória, mas os que jogaram e participaram ativamente ficam mais felizes. Só que eu gostaria muito que todos eles se sentissem pertencentes e construtores dessa vitória, porque essa vitória foi construída desde a derrota para o Red Bull. Então todos construíram, não só quem fez os gols, quem estava ali, mas aquilo que a gente fez no nosso dia a dia para estar aqui. Então, estamos construindo, estamos em evolução. A gente tem esse negócio no futebol de ver um time que tem uma história menor que o outro. Acho que é um pouco de ignorância também, de desconhecimento daquilo que... pergunta lá para o Dorival, para o Lucas, se as palavras que eles falaram de nós. Então eles não perderam, eles perderam mas não perderam para qualquer time, perderam para um time que trabalha muito, que corre muito, que tem coragem, que tem as alternativas, tem as limitações também. Obviamente que o Corinthians é o Corinthians, e a gente sabe de todas as diferenças que tem de um time para o outro, mas quando entra nas 4 linhas ali é 11 contra 11. Então é aquilo que as tomadas de decisão, é o quanto o coração que está ali, e a gente vai conseguindo se superar. Então, foi o único tempo que eu não gostei da equipe, o primeiro. Então a equipe vem crescendo, vem conseguindo ter boa performance, e a gente, como eu falei, estou muito feliz. Amanhã essa empolgação passa, que a gente já tem mais um gigante para enfrentar no próximo fim de semana. Mas a gente precisa tirar 24 horas para a gente comemorar essa vitória. O Bob me criticou, inclusive,
de forma veemente, eu pedi desculpas para ele pelo meu comportamento. Tomei meu primeiro cartão, agora já tinha estourado o acréscimo, certo? Já tinha passado dos 6 minutos, né? Então, foi mão do Bianchi, não? Aí o pênalti, o Neto não está olhando para a bola. Por que eu estou enumerando esses fatos para vocês? Ele falou do meu comportamento e que eu sou responsável pelo banco e eu pedi desculpas de forma sincera mesmo, porque eu tenho essa responsabilidade como líder e eu preciso ter equilíbrio emocional. Agora, poxa, é um pouco compreensível também da gente passar às vezes do ponto com tantos fatores que poderiam ter nos tirado essa vitória, nos tirado pontos. Então, mais uma vez eu publicamente venho aqui pedir desculpas. Ao mesmo tempo, é difícil de entender determinados critérios. Enfim, eu vou parar por aqui, mas a gente se sentiu prejudicado, né? Não acredito em má intenção de forma alguma, mas a gente se sentiu prejudicado. O importante é que a gente não terceirizou e aquilo que cabia a nós, a gente assumiu a responsabilidade para tentar resolver e graças a Deus os jogadores conseguiram.